Olá, queridos! Eu vim hoje aqui conversar um pouquinho com vocês para a gente falar sobre o momento que nós estamos vivendo, os desafios, a organização da rotina, relacionamento familiar, como é que a gente está respondendo a tudo isso, como é que a gente transforma alguns sentimentos em algo positivo, como a nossa mente recolhe essas informações e processa, e aí falar um pouquinho de como a gente pode trabalhar nossa mente ou manter a nossa mente em ordem saudável nesses momentos de crise. Em momentos de crise a gente não vai viver só nesse momento de pandemia ou de isolamento social. Momentos de crise fazem parte da nossa vida. Então, é um recadinho que pode ficar para vocês a partir dessa situação que nós estamos vivendo, mas pode ser utilizado em todas as outras situações de crise que você possa vir a viver. Então, assim, nesse momento é um momento onde a gente tem muito mais dúvidas, muito mais perguntas do que respostas. E isso acaba bagunçando um pouco as nossas emoções. Quando a gente fala da nossa mente humana, é importante a gente entender um pouquinho como é que ela funciona, como é que ela processa tudo isso. E às vezes a gente trata a nossa mente como um depósito, né? A gente fala assim, minha cabeça está cheia, entulhado de informações. Será que é assim mesmo? Né? Quando a gente fala da nossa mente, a gente fala do nosso cérebro e da nossa mente. Eles caminham juntos, não são a mesma coisa, mas caminham juntos, né? O cérebro, ele não tem utilidade nenhuma sem a mente, não existe mente sem cérebro. O cérebro é um órgão do nosso organismo, né? Ele é um órgão que se cansa, que se estressa, que precisa de descanso, e a nossa mente, ela recolhe toda a informação e recolhe toda a informação processada pelo nosso cérebro, transforma em pensamentos, em sentimentos, em emoções. Então, assim, é um conjunto necessário para que a gente possa conseguir lidar com as situações. E a partir disso, a gente pensar no nosso cérebro, como se a gente estivesse pensando no globo terrestre, a gente estivesse pensando, no globo terrestre e os seus continentes. A gente tem os lobos no nosso cérebro, e o lobo frontal, ele é responsável pela regulação emocional, pela tomada de decisão, exatamente o que a gente precisa utilizar em situações de mediação, de solução de conflitos, em situações de crise. Né? E como é que a gente aprende? Como é que esse aprendizado acontece? Quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho, a gente nasce, a gente ainda não tem conhecimento de absolutamente nada. E como é que esse conhecimento começa a acontecer? Quando a gente percebe que a gente tá com fome, a gente chora e a gente recebe comida. E quando a gente faz isso várias vezes, a gente aprende que chorar quando a gente está com fome é resultado de a gente receber comida. E aí a gente vai amadurecendo nossas necessidades também, e aí a gente vai descobrindo várias coisas, inclusive o processar da dor, por exemplo. Né? Quando a gente põe o dedo no fogo, a gente se queima. Quando a gente tropeça e cai e faz um machucado, isso dói. E a gente naturalmente é programado para evitar a dor. Não porque só a gente sente algo físico, mas é um desconforto, é algo que a gente não gosta, que nos angustia. Então, a gente evita, a gente faz com que a gente busque caminhos para não sentir dor. E aí a gente vai aprendendo, e aí quando a gente amadurece, a gente evolui no nosso conhecimento, ou em tudo que a gente vai aprendendo, a gente começa a definir as nossas profissões, os nossos relacionamentos, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, e a partir disso é o nosso conhecimento, acontecem as nossas crenças, e aí é por isso que de repente nesse momento de tanto desajuste, fica difícil de a gente lidar com algumas coisas, porque o nosso cérebro ele se acomoda nas certezas. Tudo que nos traz incerteza, não nos dá resposta, nos angustia, né? Nos tira do eixo, do nosso equilíbrio. A zona de conforto é uma zona interessante, é uma zona que traz tranquilidade, mas infelizmente a zona de conforto não traz crescimento. Então, toda vez que nós nos desajustamos, toda vez que nós precisamos nos reinventar, toda vez que a gente sai dessa zona de conforto, nós amadurecemos, nós crescemos, nós nos reinventamos, e isso é muito importante, porque isso faz com que nós utilizemos áreas do nosso cérebro que nós não utilizaríamos se aquela situação não acontecesse. E aí, quando a gente entra nessa questão, a gente entende que o nosso corpo todo ele precisa ser trabalhado em todas as suas possibilidades. Tudo que a gente não usa enferruja, atrofia. O nosso cérebro é da mesma forma. Então, as crises elas são desafiadoras, mas elas são extremamente positivas.
E é importante a gente entender como é que as coisas acontecem ou qual a sequência de fatos nesse momento, né? Então, quais são os desafios desse momento ou o que têm sido os desafios desse momento para todos nós? O primeiro de todos é o isolamento social. Nós somos seres de convivência, seres de convívio, seres sociáveis. Então, assim, isso tudo promove em nós um bem-estar. Alguns mais, outros menos, né? O convívio social, ele é responsável pela reposição do hormônio da ocitocina, o hormônio do prazer, o hormônio do amor, e ele é um hormônio regulador da ansiedade e do estresse. Então, nesse momento, a gente está isentado, né? A gente está impedido de conviver com outras pessoas, com pessoas que a gente ama, amigos, colegas de trabalho, familiares que estão distantes, e isso tudo é muito positivo. E nesse momento, isso tem sido um desafio. É claro que a gente tem outras opções, eu vou deixar algumas sugestões no final do vídeo, mas que ainda assim o isolamento é algo que tem sido um grande desafio. Outra questão é a adaptação da rotina, uma nova rotina tem se aplicado. A gente tem que dar conta de tudo nesse momento, né? Muita gente veio para home office, está trabalhando dentro de casa, aí tem a questão da convivência, tem a questão do trabalho. Muitas pessoas tinham ou tem pessoas que ajudam e que nesse momento não estão podendo vir para dar essa força, então acaba dando conta das crianças, do estudo das crianças, o trabalho que já vai se acumulando e às vezes a gente nem controla a quantidade de horas que se trabalha, e é o trabalho de casa. Então toda essa rotina maluca que a gente começa a ter que assimilar e organizar também é um desafio, né? As incertezas são outro desafio, né? Não saber como vai ser depois, o que vai acontecer, como vai acontecer, se isso vai voltar, se o que a gente conhece como o normal vai voltar a ser como era antes. Então, assim, essas incertezas, elas também nos causam uma certa angústia, né? E a gente não encontra todas as respostas que a gente precisa nesse momento. Relacionamentos podem ser outro desafio desse momento. A gente passou a conviver 24 horas com as pessoas que estão próximas, com a família, com os filhos, e em muitos casos isso tem sido um grande desafio, porque antes a gente saía no começo do dia, voltava no final do dia, e aí discutia como foi o dia, como foram as coisas, cada um contava a sua vida. Agora a gente passa muito mais tempo junto, tem que ter mais cuidado na forma de se relacionar. Algumas coisas às vezes podem ser evitadas, outras, por simples que seja, se tornam motivo de discussão. Então, os relacionamentos também são um desafio. Apesar de ter exemplos muito positivos aí, a gente saber de muita gente que encontrou caminhos bacanas para poder conhecer melhor os filhos, ter mais tempo com a família. Então, assim, existem histórias muito positivas, casos de sucesso, mas que ainda assim partiram de um grande desafio. Então, tudo isso faz parte do desafio do momento. E a partir disso, muitos de nós podemos estar sentindo algumas emoções podem estar à flor da pele, como por exemplo o medo, né? E se você estiver sentindo alguma dessas coisas que eu falar agora, ok, não tem problema. É normal nesse momento você sentir isso. Tá coerente com a situação que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo num momento que todas essas emoções podem ser despertadas. Então é importante a gente se permitir sentir isso ou ter dias mais difíceis, mais pesados, de mais incerteza. Então não se sinta alguém que está vivendo sozinho isso. Pelo contrário, todos nós em algum momento vamos ter algum tipo desse sentimento ou dessas emoções que eu vou falar agora. O medo é um deles, né? O medo, ele tá ali como uma forma de proteção. O medo não é algo negativo, o medo nos protege, o medo dispara uma sensação dentro de nós, uma forma de luta e fuga, algo que o nosso corpo, a leitura que o nosso corpo faz é que a gente precisa se prevenir, se precaver de alguma coisa. O medo tá ali por algo muito importante. E o medo é uma emoção, não tem como eu pensar assim, não, eu não quero sentir medo, eu vou botar esse sentimento, essa emoção numa gaveta e lá vai ficar, e eu decidi que a partir de hoje eu não vou sentir medo. Isso não é possível. Essa emoção faz parte do nosso pacotinho básico de emoções e nós precisamos saber viver isso e permitir viver essa questão, entender que nós não somos o que nós sentimos. Nós sentimos esse sentimento, a emoção vem
e ela vai embora, né? E ela tá ali por alguma razão. Então o medo, exatamente, ele está ali por uma questão de proteção, de nos manter alerta, de nos manter atentos, né? Provoca cuidado em nós. Então é uma emoção muito importante e necessária. Outra coisa que você pode estar sentindo nesse momento, e também tá tudo certo, é a ansiedade, né? A ansiedade é gerada exatamente pelo fato do não conhecer. Eu não sei, a antecipação de futuro, é futuro demais, né? E assim, estar ansioso é diferente de ser ansioso. Separe isso. Eu estou ansioso nesse momento devido ao que está acontecendo, devido à situação que eu estou vivendo, devido às incertezas, né? E aí eu não sei o que vai acontecer, eu imagino, mas né? Não sei, muitas pessoas têm me relatado a questão, por exemplo, do medo ao entrar no processo de pandemia. Né? Não sei o que vai acontecer, não sei se a minha família vai ficar doente. E aí, hora que entramos no período de pandemia, a questão do isolamento. Como é que eu vou lidar com toda essa nova rotina, com todas essas novas atividades, com tanto encargo, tantas situações que eu preciso administrar? Como é que eu vou cuidar da minha família? Eu tenho recebido relatos de pessoas que estão com receio de sair da pandemia, estão com medo de sair da pandemia. E agora, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir levar as mudanças que eu consegui promover dentro da minha vida e da minha família para esse outro momento? Como é que vai ser? Tava tão bom aqui com a minha família, tendo tempo, conseguindo fazer exercício, conseguindo me alimentar bem, e agora eu vou sair disso. Então, assim, o medo ele nos acompanha e algumas situações nos provocam ansiedade, né? O não saber, né, o antecipar o futuro, mas o importante é que você saiba separar o ser do estar. Nesse momento, é natural que você esteja ansioso, e isso faz parte desse processo. Outra coisa que você pode estar sentindo em algum momento é tristeza, né? Esse momento tem dias que a gente vai ser mais produtivo, que a gente vai fazer, que a gente vai acordar, que a gente vai trabalhar, que a gente vai desenvolver projetos, que a gente vai conseguir fazer exercício, e vai ter dias provavelmente que a gente vai querer ficar na cama, porque a gente não tá legal, porque a gente não tá animado, ou porque a gente não tá produtivo. Então respeite também o seu tempo. Essa é uma emoção que ela pode estar presente nesse momento, em algum momento você pode sentir isso, então se respeite, se permita viver essa situação, e se você tiver que ficar um dia na cama ali, mais recluso, mais introspectivo, faça isso, faça e depois volte às suas atividades. Outra questão, você pode estar sentindo um cansaço físico e mental, porque o excesso de adaptação a uma nova rotina, a uma nova realidade, a uma nova situação, nos cansa mental e fisicamente. Pode até gerar fatores estressores nesse momento, pode ser até gerador de fatores estressores nesse momento. A gente, de uma certa forma, também está vivendo um processo de luto. Algumas pessoas iam viajar e não puderam mais viajar, algumas pessoas estavam com projetos de trabalho e que não foram possíveis serem realizados nesse momento. Alguns podem até ter encerrado as suas atividades profissionais, né, os seus negócios. Então, cada um está vivendo uma história diferente, que isso pode tanto ser fator gerador de angústia como de estresse, e isso pode ser a partir do processo do cansaço físico e do cansaço mental. Então, se você está vivendo isso nesse momento, tudo bem, acolha esses sentimentos, essas emoções, lide com elas da melhor forma, entenda os processos, o que é que a gente está vivendo agora, vá vivendo um passo de cada vez, porque isso pode ser muito importante para você. Dentro de um processo de crise, a gente tem algumas etapas, vou falar sobre 3 de forma mais específica. A primeira delas é a constatação. O primeiro passo importante dentro de um processo de crise é constatar o problema, o desafio, a questão que se aplica ao momento. Então, assim, vamos pensar, por exemplo, na questão da pandemia. O que é importante a gente fazer no começo disso tudo? É constatar, é saber tudo que eu posso saber a respeito desse assunto, é buscar informação de conteúdo sério, conteúdo com base científica, focar no fato e não no fake, entender como que eu pego, se eu pegar, como é que eu trato, qual a possibilidade, as possibilidades, qual o prognóstico, quem pega, quem não pega, quais são os fatores agravantes, qual a medicação, o que eu posso fazer para me proteger, como é que eu posso cuidar da minha saúde, ou seja, constatar
tudo o que você puder sobre aquele assunto, porque quando você recebe informação, você é um ser humano bem informado, você descarta os achismos, você descarta as informações que despertam, na verdade, angústia e desespero, e você, é isso, esse é o ponto, é nisso que eu preciso me focar, e aí você segue. Segunda fase, que é importante você estar atento em tempos de crise, é a acomodação. Então, eu constatei tudo que eu precisava em relação a isso, agora eu vou acomodar essas ideias. Como é que eu vou lidar com isso? Quais as estratégias frente a essa situação? Como que eu vou me organizar dentro dessa nova realidade? E aí você vai acomodando as informações, você vai acomodando as ideias, você vai acomodando todo esse conteúdo que você constatou para você conseguir lidar com esse assunto. E aí a saída da crise é a questão do recomeço. Quem é que vai sair depois dessa crise? Como você vai sair depois dessa crise? A gente não sai de onde a gente parou, ou a gente começa de onde começou a crise. Não, a gente começa de onde a gente terminou o processo de crescimento depois de uma crise. A gente começa a partir das nossas mudanças, do quanto nós nos permitimos crescer, aprender, evoluir, pensar no nosso comportamento de forma diferente. É aí que a gente recomeça, né? Tirar os aprendizados desse momento, entender que isso pode trazer crescimento, entender que isso pode trazer uma forma diferente de nós enxergarmos a vida, reavaliarmos o nosso contexto. E existem já estudiosos do comportamento que nos dizem que muito provavelmente nós vamos voltar anos, né, na questão relacionamento, na questão comportamento, a gente vai voltar a buscar aquelas coisas simples que a gente conhecia antigamente, não, mas adaptando obviamente a nossa realidade, mas muito provavelmente nós vamos voltar muito mais centrados na questão da natureza, na busca do contato com a natureza, a vida ao ar livre, uma alimentação mais saudável. Muita gente que só comia fora, que só pedia comida, agora aprendeu a cozinhar ou aprendeu a fazer a própria comida, coisas simples, tá aprendendo a comer um alimento fresco, né? E outra coisa que vai ser muito importante quando essa pandemia passar e nós voltarmos, né, pro que a gente conhece como um contexto de normalidade, é nossos relacionamentos. A gente vai se voltar para os relacionamentos que realmente importam, e nesse período de isolamento provavelmente você tenha descoberto muito mais quem importa para sua vida, quem é importante, quem se importou em mandar uma mensagem para você nesse momento, perguntar se você estava bem, se você estava precisando de alguma coisa, que lembrou de você naquele dia. Então, assim, isso faz diferença. A gente começa a perceber que a gente precisa de muito menos do que a gente realmente tem, e a gente não tinha tempo para parar, para aproveitar tudo que a gente conquistava muitas vezes. Então, eu acho que essa questão toda faça com que a gente possa refletir nesse sentido, e eu acho que é isso que pode ser o grande benefício de tudo isso. E eu quero deixar uma pergunta para você. Responda aí, vai junto à sua família. O que é que você está fazendo agora que você não fazia antes dessa pandemia? Né? Quais os seus aprendizados? Eu já recebi vários relatos de pessoas que tiveram uma melhora significativa nos relacionamentos, que aprenderam a se relacionar melhor com a tecnologia, que aprenderam a cozinhar e estão cozinhando excelentemente bem. Então tem tanta coisa bacana que muita gente acabou usando esse momento para aprender, novas leituras, novos projetos. E às vezes a gente acha que a gente tem que ser extremamente produtivo, e que a gente vê todo mundo tão produtivo e fazendo e acontecendo, mas a sua produtividade ela tem que ter tem que ser contextualizado dentro da sua vida, dentro da sua realidade. Se nesse momento você está disponível para ler, ok, leia. Está disponível para aprender a cozinhar, então faça. Está disponível para pintar, ok. Está disponível para gravar conteúdo também, que bacana, escrever uma tese, alguma coisa assim que você precisava escrever e não tinha tempo. Então, assim, essa é a grande questão, né? O que você está fazendo agora, de novo, o novo aprendizado que você tem após essa situação que a gente viveu? Isso é algo que a gente precisa parar para pensar. Quanto aprendizado a gente pôde adquirir e adquiriu com toda essa situação? Isso é bem importante a gente pensar. E eu queria deixar algumas dicas com vocês agora para a gente pensar como levar de forma prática isso, como lidar de forma prática no dia a dia. E aí é importante uma coisa, assim, uma coisa muito importante que a gente acaba fazendo, que nem sempre funciona e agora muito menos, é não se compare, se inspire.
Quando a gente se compara, a gente pega muitas vezes o nosso pior, o nosso problema e compara com o melhor do outro. Então eu olho, de repente, a família do outro que está super feliz nessa quarentena, os filhos do outro que estão se comportando, que estão estudando, que estão aprendendo, que não estão quebrando a casa ou alguma coisa nesse sentido. E os meus filhos eu não consigo dar conta, não consigo pôr para estudar, vão dormir tarde, não me obedecem. Então, assim, essa é a questão. Muitas vezes nós nos compararmos. Isso é muito complicado, porque a realidade do outro é a realidade do outro, a minha realidade é a minha realidade. Então, assim, não se compare. Você pode até olhar para alguma coisa que alguém que serve de inspiração para você faz e falar, poxa, que bacana, como é que eu posso trazer isso para a minha realidade? Como é que eu posso trazer isso para a minha vida, para a minha família? Isso é bacana, e adaptar isso à sua vida. Mas quando a gente se compara, não funciona. A outra coisa interessante, aproveite esse momento para os novos aprendizados. Para tudo aquilo que você talvez não tivesse tempo, não tivesse disponibilidade, não tivesse nem ideia que poderia ser um novo aprendizado, nesse momento passa a ser. Então, use esse tempo para isso. Use a tecnologia a seu favor. E a gente estava falando da questão do isolamento social, mas a tecnologia ela tem sido bárbara, ela tem sido fantástica agora para unir pessoas. Quantas pessoas que não se falavam há muito tempo, não tinham contato, moravam em diferentes partes do mundo e que nessa pandemia, por conta da tecnologia, do tempo disponível, de todo talvez esse estímulo a tudo isso, esse contato virtual, começaram a rever pessoas, a reencontrar pessoas, a se aproximar de pessoas através da tecnologia. Então a tecnologia ela pode ser muito positiva nesse momento, como também pode ter o seu aspecto negativo. E aí, se a gente de repente não faz um filtro do tipo de conteúdo que nós estamos consumindo, isso também pode ser muito prejudicial para nós. Porque aquele conteúdo que a gente absorve, ele pode ser uma quantidade tão grande de informação que pode nos tornar obesos. E existe um termo que é usado, ou que está sendo usado, é obesidade de informação. Quando nós comemos demais, ou comemos em excesso, nosso corpo ele processa a quantidade necessária que o nosso organismo precisa e o restante ele volta naquelas famosas gordurinhas ou nos excessos e tal. E quando a gente fala em obesidade de informação, o processo é mais ou menos o mesmo. A gente consome um excesso de informação, nosso cérebro ele é capaz de lidar ou processar uma determinada quantidade de informação e o restante volta em um formato de angústia, de ansiedade, né, de preocupação. Então, assim, filtre as suas informações, filtre as redes sociais, os perfis que você tem acompanhado, eles estão te informando ou estão te angustiando? Né? Silencie de repente alguns grupos que de repente só falam desse assunto ou que só trazem informações ruins, nada de perspectiva positiva ou alguma coisa mais realista. Então, nesse momento, se priorize as as informações que você vai receber. Existe vida depois do corona também, a gente pode conversar sobre várias coisas, a gente pode falar sobre ou obter muitas informações, a vida continua acontecendo. Então, utilize a seu favor a tecnologia, para o seu bem ou para a sua saúde emocional. Foco no presente é outra dica. Não adianta a gente pensar o que vai acontecer daqui um mês, daqui 3 semanas, daqui 6 meses. Não adianta. A gente está vivendo aqui e agora e é com isso que a gente precisa lidar. Faça o que você pode com o que você tem. Hoje você tem as informações, hoje você tem essa realidade, você pode ou não sair, dependendo da realidade que você já vai estar quando esse vídeo chegar até você. Então, assim, entenda o que você pode fazer com o que você tem. Foca no teu presente. Amanhã é outro dia, né? Amanhã são outros desafios. Então, lide com a sua realidade dentro do seu momento presente. Crie uma rotina com um senso de utilidade. Desafie-se, né? Põe em prática projetos que você não teria condição de fazer se não estivesse vivendo esse momento, ou tendo mais tempo, estando mais em casa, mas alguns projetos que te desafiem de verdade, né? Que façam com que você produza, seja em qual área for. Leia bons livros, utilize para ter um bom relacionamento em família. Isso tudo vai trazer um momento de crescimento e um momento prazeroso para você.
Outra coisa importante é a prática atividade física. A atividade física ela é importante porque ela canaliza a ansiedade, a adrenalina, né? Ela ativa várias áreas do nosso corpo. Tem muitas plataformas aí online disponibilizando exercícios, alguns professores e tal. Então existe muita coisa disponível nesse momento. Aproveite, selecione, mas aproveite aquilo que vai te trazer benefícios. Foque naquilo que você controla. Muitas vezes a gente gasta tanta energia naquilo que a gente não controla, que quando chega na parte daquilo que está no nosso controle, a gente já não tem mais energia para isso. Então, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você escolhe, aquilo que você decide, tudo aquilo que inclui você, é parte do seu controle. Aquilo que o mundo vai decidir, como a economia vai ser, o que o governo vai decidir, quais os pacotes de benefícios que vão vir, nada disso está no nosso controle, nada disso, né? Quando vão descobrir uma nova vacina, quando esse vírus vai embora, quando vão abrir a possibilidade de nós sairmos do isolamento, nada disso está no nosso controle. Então vamos focar naquilo que nós controlamos. Isso já causa assim muito trabalho, demanda muita energia. Então, quanto mais a gente focar naquilo que nós controlamos, mais a gente consegue se sentir satisfeito, porque isso depende só de nós, ok? E outra coisa que é importante é respeite os seus limites. Se você perceber que tem alguns dias que você está mais cansado, um pouco menos paciente, que você precisa de ficar mais no seu canto, então tudo bem, entenda isso, respeite esse seu limite, talvez assim, caminhe um pouco, ou tome um banho mais longo para relaxar, ou de repente deite, descanse um pouco, mas respeite os seus limites, aceite que você pode sentir algumas emoções que às vezes podem parecer desagradáveis, mas que elas fazem parte desse contexto. Isso tudo passa por respeitar os seus limites. Outra coisa que é bastante importante é seja grato. Vou contar uma historinha para encerrar para vocês, exemplificando uma questão da gratidão. Quando a gente exercita a questão da gratidão, a gente consegue ver a vida de uma forma diferente. As situações, toda situação, a gente consegue enxergar sempre de duas formas. E a forma que nós escolhemos enxergar vai fazer diferença em como nós vamos nos sentir em relação a isso. E aí eu não estou sugerindo algo como aquele pensamento poliana, mas algo com um pensamento bastante racional, né? Um pensamento positivo, mas um pensamento realista. E conta-se uma história de que um rapaz chegou para o monge e falou assim: monge, eu tenho dificuldade em exercer a gratidão. E o monge falou: ok, então vamos conversar um pouquinho a respeito, eu vou te propor algumas coisas. E eles foram até um local e ele falou assim: eu gostaria que você pegasse um copo, enchesse ele de água e colocasse uma colher de sopa de sal dentro. E o rapaz foi lá, encheu o copo de água, colocou uma colher de sal dentro e ele falou: agora eu peço que você tome. E o garoto tomou. E ele perguntou, e como é que estava o gosto da água? Ele falou assim, estava horrível, insuportável, não dá para tomar uma água assim. Aí ele falou, ok. Aí ele levou o garoto até um rio, falou assim, agora eu peço que você coloque uma colher de sal nesse rio, ponha num copo e beba. E ele fez isso, pôs uma colher de sal no rio, pôs a água no copo e bebeu. E ele perguntou, e aí, como é a água? Aí ele falou, a água é boa, é doce, água de rio, dá para beber. Aí ele falou, então... quando a gente olha para esse contexto, o sal são os nossos problemas. O sal são os nossos problemas. E o que vai fazer diferença nessa situação é se você é copo ou se você é rio. Se você é copo, o sal, que representa os problemas, ele vai ficar condensado, ele vai se intensificar, ele vai tornar aquela água ou aquele copo de água insuportável de se beber. Ou seja, os nossos problemas vão se tornar insuportáveis. Nós não vamos conseguir lidar com aquilo. Vai estar tudo muito denso, muito concentrado. Já se nós somos rio, a gente vê outras margens, outras possibilidades, água corrente, assim como os problemas vêm, os problemas vão, e eles estão tão diluídos que a gente consegue enxergar os problemas, mas infinitamente menor do que todas as nossas possibilidades. E é nesse sentido que nós exercemos a gratidão. Então, assim, é aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Então, essa é a pergunta: você é copo ou você é um rio? Em relação a isso, a gratidão se faz muito importante, é um processo que nos renova, nos move, isso é muito importante nesse momento. Seja grato, inclusive, pelo que você está vivendo agora, né? Porque você está vivo, porque você tem uma família, porque você tem uma casa, porque você tem possibilidade de crescer com essa situação. Tirar o melhor das situações faz toda a diferença.
Eu desejo que você e sua família estejam bem, fiquem bem, que esse momento promova crescimento para vocês e traga boas histórias para o futuro, e que inclusive aquelas histórias que aparentemente podem não ter sido exatamente as melhores ou as que a gente gostaria, lá no futuro elas vão fazer parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Basta você usar esse momento para esses aprendizados. Um abraço!